irmãos estão aqui, a família serve o Senhor. Então, a responsabilidade espiritual é de quem? Principalmente é do marido, tá bom? É ele que precisa de tomar a iniciativa espiritual da sua casa. Aqui diz que é Cristo que santifica a igreja, não é isso? Cristo que purifica a igreja. Então, a esposa, ela está ali para apoiar, ela estará ali para poder ser de suporte, como a Tânia bem colocou aqui, mas a responsabilidade é do marido. Os irmãos vão observar que houve ali a queda, né, de Eva, também de Adão, ali no capítulo 3, e a primeira coisa que Deus fez foi chamar quem para a conversa? Não começou com Eva, foi chamar Adão. Adão. A conversa foi com Adão. Por quê? Porque Deus deu a palavra a Adão, Deus falou com Adão, e não falou com Eva, mas falou com Eva via Adão. Era a responsabilidade de Adão transmitir com fidelidade a palavra de Deus para Eva. Os irmãos estão percebendo? Era a responsabilidade de Adão. E nós já vimos aqui que Adão não transmitiu esta palavra na íntegra. Ou ele não transmitiu na íntegra, ou ela então entendeu errado, né? Mas ela não sabia expressamente o que Deus havia dado. Então, meus irmãos, o marido precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O marido precisa de ser o responsável pela questão espiritual, de convocar para a oração, né? De convocar quando há alguma adversidade. É muito importante que isso parte do marido, não que parte da esposa. Vamos orar, vamos lembrar de Deus. Não, são os maridos que têm que entender isso aí, tá bom? A liderança, meus irmãos, é isso aí, uma liderança espiritual. Olha só, o que seria uma liderança masculina hoje? A liderança masculina, ela tem de ser espelhada em Jesus Cristo. Jesus é o nosso maior exemplo de liderança. Eu havia dito para os irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo de liderança, porque ele foi o líder que lavou os pés dos seus discípulos. Jesus, meus irmãos, eu disse agora há pouco, né, no início para os irmãos, que o pai e o filho é um. Mas há momentos na Bíblia que os irmãos vão ver que Jesus fala bem assim: o pai é maior do que eu. Já leram esse texto alguma vez? Que Jesus fala que o pai é maior do que eu? Mas acontece que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, vai dizer isso, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, Jesus, irmãos, ele é igual ao Pai, porém, ele se fez menor. Ele se fez menor. A própria encarnação de Deus já fez com que ele tivesse de abdicar, né? A palavra esvaziar, que Filipenses diz, é que ele abriu mão. Ele abriu mão. Ele quis abrir mão, na verdade, de algum dos seus atributos, né? Ele quis fazer isso. E ele se fez menor. Isso é para quê, irmãos? Isso é para nos dar exemplo. Então, o homem e a mulher. Tem alguém que é maior? Não. Ambos são imagem de Deus. Ambos são a semelhança de Deus. O marido é o líder? Sim, o marido é o líder. Porém, é o líder que serve, tá bom? A liderança. Jesus, um texto muito interessante ali em Marcos, capítulo 10, se não me engano, no versículo 45, fala, né, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, os irmãos que estão aqui, homens, como é que eu tenho que ser um líder? Qual o exemplo de liderança? O exemplo de liderança que os irmãos têm que seguir é o exemplo de Jesus. Jesus é o exemplo, né? Jesus é um marido fiel, não é verdade? Ele é um marido fiel e é ele que nós temos de seguir. Então, as escrituras aqui apontam a mulher, e a Tânia vai falar agora sobre a questão da submissão, o que é essa submissão, e depois nós vamos caminhar já para poder falar, Deus criou um para o outro, mas esse casamento tem uma proposta
mais ainda, uma proposta que ultrapassa isso, que é o quê? Ambos o casal agora para Deus. E a gente está começando a entrar nesse assunto. O casamento, irmãos, por si próprio, já glorifica o nome do Senhor, já exalta o nome do Senhor, né? É uma coisa, é algo assim maravilhoso, difícil de ser explicado, né? Com as lentes humanas, a questão do grande mistério que há no casamento. E como é gostoso poder estudar casamento à luz da palavra de Deus. Jesus começou o primeiro milagre de Jesus, o primeiro. Jesus foi começar o ministério dele. Aonde ele vai começar o ministério? Num casamento. Num casamento, ali em Caná de Galileia, ali Jesus começa o ministério dele. Isso é só para os irmãos entenderem, né, a importância disso. E eu volto a dizer, o casamento hoje, depois de Cristo, irmãos, Cristo foi um divisor, né, na história da humanidade. O maior evento que houve, né, sem dúvida alguma, foi a encarnação de Jesus Cristo, foi a vinda de Jesus, tá bom? Porque com a vinda de Jesus, aquilo que era oculto, né, o Novo Testamento, ele estava oculto lá no Antigo Testamento, mas aqui no Novo ele é desvendado. Desvendado. Pena que algumas pessoas não conseguem ainda vislumbrar a questão de Cristo, o significado da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, irmãos. Como isso tem um significado muito grande para a nossa vida, para o nosso lar, para o nosso casamento. Essa era a única mensagem apostólica. Essa era a mensagem que era anunciada pela igreja. Então, qual a função do marido? O marido é o que vai liderar, mas não é uma liderança dominadora. Tá bom? Não é uma liderança dominadora, é uma liderança redimida. É uma liderança redimida. Redimida, tá certo? E é assim que o Senhor espera. E a mulher, a submissão, que a Tânia vai estar compartilhando com os irmãos. Submissão. Amém. Submissão. A Bíblia diz, né? Vós, mulheres, sejam sujeitas a vossos próprios maridos como quem? Ao Senhor. Como a igreja submissa ao Senhor. Como é que é a submissão da igreja, né? Como é que você, como igreja, se submete ao Senhor? Será que é tipo uma coisa assim, ai, tem que ir para a igreja agora, né? Eu tenho que servir a Jesus, é assim? Então, a submissão, o nome já diz submissão, debaixo da mesma missão. Lá no Éden, Deus deu ao homem uma missão e trouxe a mulher como Ézer para auxiliar, aquele auxílio imediato nesta missão. Mas a submissão, ela tem que ser entregue pela mulher ao marido. Não pode ser algo exigido, não pode ser algo cobrado. Tem que ser algo feito pelo entendimento. Por isso que Paulo fala em Efésios 5,18, né? Não vos embriagueis com vinho que contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? O homem natural, sem o Espírito Santo, ele, por melhor que ele seja, por melhor educação que ele tenha recebido, por mais que ele tenha sido criado num ambiente, né, onde o pai e a mãe se davam muito bem, mas ele nunca vai conseguir amar a mulher como Cristo ama a igreja. Nunca. Esse amor sacrificial, né, esse amor de entrega. Quando o pecado entrou no mundo, a primeira coisa que Adão fez foi entregar a Eva para a morte. Não é verdade? Ou não? Primeiro ele faz um poema. Esta é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamado varoa, porque do varão foi tomado. Não é assim que ele fala? Ele faz um poema. Mas quando o pecado entra, a primeira consequência do pecado do homem não redimido é quando o Senhor fala, Adão, onde você está? Ah, eu estou aqui. O que você fez? Me escondi. Por que você escondeu? E aí começou aquela história toda. Ele fala, mas o que você fez? Ele falou, eu nada. Mas a mulher que você me deu. Tipo, o Senhor falou, aquele que comer vai morrer. Então, se tem que morrer, morre ela. Não é assim? Então, o casamento não redimido, ele sai e joga o outro no fogo. Mas quando Jesus vem, ele fala, olha, se você estiver cheio do meu Espírito, por isso que Paulo, antes dele dar essas recomendações tão pesadas, ele escreve qual é a condição para isso. E aí embaixo ele coloca, marido ama a esposa submeter, depois fala como ser pai, depois como ser filho, né? Como ser servo, como ser patrão. Por quê? Porque o homem natural não consegue. E a submissão é a mesma coisa. A mulher natural, ela não consegue se submeter ao marido. Porque lá no Éden,
ela queria, né, agora ter uma autoridade de igual para igual com o marido. Ela queria medir força com o marido. O Senhor falou, olha, o seu desejo será para o teu marido. Não é um desejo bom, dá que sempre explica isso, é um desejo ruim. É um desejo de dominar, de pegar a liderança dele. Não é assim que a mulher faz? E o marido vai revidar com autoritarismo e vai ter uma liderança arbitrária. Mas lá na cruz o Senhor redime tudo isso e desvenda o mistério do casamento e fala, agora sim, em Cristo, com a minha morte, agora é possível. Se eu desci da glória, se eu me esvaziei de mim mesmo, se eu me tornei um homem mortal por vocês, vocês podem. Vocês podem fazer tudo, né, seguindo o meu exemplo. Então agora, marido, você sim pode se entregar por ela. Eu me entreguei. Você se entrega pela sua esposa. E você, mulher, respeite o seu marido, né? Submeta à liderança dele. Não queira tomar algo que eu não dei para você. A você eu dei para administrar a casa, para edificar o lar, para ser aquela liderança firme, corajosa, disponível, né? A extensão do braço de Deus para socorro, para ser força. E você, homem, eu dei a responsabilidade de liderar e de conduzir. Então, nenhum pode pegar o papel do outro. Então, a submissão é uma entrega voluntária, como a igreja se entrega a Cristo. Né? É errado. Por que você não bebe? Ah, porque a igreja não deixa. É errado falar isso. Não bebo porque eu amo Jesus e eu escolhi, eu optei, né, em viver uma vida diferente. Eu não faço isso porque eu amo Jesus. Eu optei. Eu posso tudo. Paulo falou que tudo é lícito e tudo me convém. Mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas porque eu escolhi. Livre de verdade somos nós, que temos a opção de fazer e não fazemos porque escolhemos. E é essa submissão que o Senhor quer de mim como mulher. Não a submissão como o mundo prega. Agora, então você vai ser capacho dele, né? Não é isso. E nem é assim que o homem deve ver. Eu sou o líder, então você fica quieta, eu que mando, a última palavra é minha. Não. No casamento é acordo o tempo todo. Mas tem uma decisão a ser tomada, né? E há um impasse, então existe uma liderança, como em qualquer lugar. Para a coisa funcionar, tem uma liderança. Então a mulher, ela se submete por entender um princípio bíblico e por entender que o que está escrito na palavra não foi o marido que escreveu, mas foi o Senhor. E quando eu obedeço ao Senhor, né, ele é glorificado através da minha vida. A outra coisa é que submissão não é a todos os homens. Tem gente que acha que a mulher tem que ser submissa a todos os homens. A Bíblia diz, vós mulheres, sede submissa a quem? A seu próprio marido. Então não é a todos os homens. Então a mulher não pode fazer isso, a mulher não pode liderar, porque a mulher, não. É ao marido. Não é a outro homem que vai mandar, vai fazer porque você é mulher. Não, a submissão é a seu próprio marido. Se não é marido, aí já é uma questão de ordem, respeito, hierarquia, já é uma outra coisa. Mas submissão é ao seu próprio marido. Submissão não é ser inferior, já falamos sobre isso. É saber qual é o seu papel, qual é a sua função. Assim como uma empresa para ser organizada, uma igreja para ser organizada, uma família para ser organizada, existem também papéis diferenciados. E o Senhor fala para o marido amar e para a esposa respeitar. Por quê? Porque a mulher, a forma de ela se sentir bem, sentir feliz, é quando ela se sente amada. Expressões que demonstram amor. E o homem, né, a maioria das vezes que eu atendi pessoas, casal, geralmente o homem fala assim, ela não me respeita. A palavra que o homem mais fala, não me respeita. Eu nunca não, mas dificilmente eu vejo um homem falar assim, ela não me ama. Eu não consigo ver isso. Mas ele fala, não me respeita. E fala com ênfase. Porque para o homem, amor é igual respeito. Por isso que a Bíblia fala, vós mulheres, respeite. Então, nunca falar do marido para ninguém, nunca expô-lo publicamente, né? Nunca entrar na frente e tomar a liderança da fala dele, mesmo que ele esteja falando algo que você não concorde, fale depois do privado. Né? Isso é respeito, não é verdade? Chegar num grupo e falar, vamos embora, eu quero ir agora. Deixa, né, as pessoas acharem que é ele que está mandando, que está levando você para casa. Fala devagar, de baixinho, e ele vai chegar no grupo e vai falar, amor, vamos embora, mas você já falou antes, todo mundo está achando que é ele que está mandando. Isso é respeito, isso é estratégia, sabedoria, né? A mulher, quando ela é sábia, ela
ela vai falando as coisas, vai direcionando, e o marido vai entendendo e vai fazendo. Na verdade, ele está entendendo o princípio, não é verdade? Então, é isso, é submissão, é estar debaixo da mesma missão. Então, nós temos uma missão. O mais difícil que eu vejo nos casamentos é que, às vezes, a missão ela não está muito clara. Como é que você vai se submeter a algo que você não sabe? Então, aqui também cabe aos maridos a ter uma missão clara. Qual foi a última vez que você sentou e planejou a missão da sua casa? Se eu perguntar assim, para onde você está indo, Fábio e Ariane? Aí a Fábio fala, Ariane, você tem que se submeter a mim. Ela fala, mas eu submeter a quê? Aonde nós estamos, onde nós queremos chegar? Qual é a missão que você tem para nossa casa, Fábio? Para eu me submeter a alguma coisa, eu tenho que saber que coisa é essa. Então, aqui cabe aos maridos chegarem em casa a partir de hoje e sentar e planejar a sua missão. Onde você está, onde você quer chegar? Porque não tem como alguém se submeter a algo que não sabe. Então, muitas vezes, a rebeldia da mulher não é uma rebeldia voluntária ou porque quer fazer, consciente. Mas é porque ela não sabe a quem ela vai se submeter e a quê. Consegue entender isso? Então, eu tenho um filho. O que eu quero para esse filho? Eu tenho 3 filhos, eu tenho 5. Não tenho nenhum. Eu quero ter quando? Quantos? Né? Não é verdade? Vou ter uma casa? Não vou ter? Vamos comprar a crédito, a prestação? Vamos usar cartão? Não vamos? Se vai ter cartão, quantos? Temos uma poupança? Temos. Quanto? Vai ser depositado por mês? Quanto? O que eu vou ter que abrir mão? Então, isso faz parte da submissão. Mas se eu não sei aonde você está e nem onde você quer chegar, eu vou me submeter a quê? Ok? Então, muitas vezes falta clareza dos maridos. Não estou puxando sardinha para o lado das mulheres, não. Mas eu estou falando sério. Como o homem é líder, muitas vezes falta direcionamento dos maridos. De sentar e falar, vamos abrir aqui o computador, vamos sentar, vamos escrever. Qual é a minha missão? Amor, a minha missão para essa casa que Deus deu foi essa. Daqui a 5 anos nós vamos estar fazendo isso, daqui a 10 nós vamos estar assim, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer um curso, nós vamos estudar, não vamos parar, não vamos fazer. Vai escrevendo. Nós vamos ter uma poupança, vamos economizar contas por mês, vamos fazer, sei lá, um projeto de academia junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, metas. Aí sim, você apresenta a missão e aí a esposa vai se submeter àquela missão e caminhar junto debaixo da mesma missão. Então, muita casa aqui não está funcionando porque você, marido, não traçou um planejamento para a sua casa. Você não traçou a missão. E como eu vou submeter a quê? Consegue entender isso? Eu preciso saber. Eu preciso saber o que eu quero para meus filhos. Então, a missão está muito ligada ao homem e a submissão está muito ligada à mulher. Deus deu, desde o início, uma missão para o homem. E ela continua valendo, tá bom? Ela não acabou, ela continua valendo. A cruz de Jesus, a vinda de Jesus, né, só facilitou a gente a fazer o trabalho que era para a gente fazer antes do pecado e a gente não consegue fazer mais pelo pecado. Mas em Cristo, com as nossas emoções redimidas, com os nossos sentimentos redimidos, com a nossa carne crucificada, aí sim, eu consigo amar, né, a minha esposa como Cristo ama a igreja, e eu consigo me submeter e respeitar meu marido, eu consigo ser um filho que honra e obedece, eu consigo ser um pai que não provoca a ira a seus filhos. Então, isso só é possível com Efésios 5,18, sendo cheio do Espírito Santo. Consegue entender isso? Amém. Estamos juntos? Amém. Pode passar, Clara, por favor. Eu acho que agora está passando, né? Práticas diárias, então. Para que isso funcione de uma forma prática, como é que eu faço? Escuta ativa. Parar para ouvir sem interromper, validando os sentimentos. É uma forma. É uma forma de eu praticar a submissão, o amor, aquilo que a Bíblia está mandando. Estou trazendo de forma prática. Como é que eu faço isso? Palavras de afirmação, elogios, gratidão. Às vezes, quando a gente namora, a gente usa tanto isso, né? É tanto elogio, é tanta coisa. Né? Às vezes, você muda só o jeito do cabelo, bota um grampo aqui, já fala, nossa, é diferente, hein? Mas é tudo muito diferente. E depois a gente muda a cor do cabelo, tá branco, passa para roxo e ninguém percebe. Não é verdade? Então a gente tem que cultivar isso, elogios, gratidão, palavra de afirmação. A gente vai entrando num estado de letargia visual. Sabe o que é a letargia visual? Letargia visual é quando a gente acostuma com aquilo que a gente está vendo. E muitos casamentos estão letárgicos. É a letargia visual. O que é a letargia visual, Tânia?
Ah, eu vou para um emprego novo. Ok. Qual o endereço? Ah, o endereço fica na rua Amoreira, tal, na rua do Colégio Sei, que a gente dá o endereço. A gente vem primeira vez olhando. Tem um sinal, conta. Primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal. Entra à direita, entra à esquerda. Ah, sim, tem uma padaria, tem um ponto de referência, a gente vai vendo. Primeiro dia para a igreja, segundo dia, com 1 ano para a igreja, a padaria na esquina fechou, você não viu? A placa caiu, você não percebeu? O sinal não está funcionando, você nem vê. E o pessoal fala, mas você não viu? Você fala, não. Mas por quê? Porque agora você entrou no estado de letargia visual. O que é letargia? Você acostumou com o endereço, que agora você vem sem prestar atenção. O seu cérebro não presta mais atenção. E isso acontece nos casamentos. A gente treina o nosso cérebro a acostumar com a mulher, com o marido, com a cara, com o jeito, né? Com os hábitos. E aí eu falo, não vou falar mais. Já estou acostumada já, não tem mais nada novo, parece que está tudo muito velho. E aí a gente entra no estado letárgico, né? Você bota um quadro, compra um quadro novo, bota na parede, alguém chega na sua casa e fala, nossa, vem cá para você ver o que eu comprei, vem cá. Nossa, que lindo. Aí chega outro, vem cá para você ver o que eu comprei, olha que lindo. E aí passa no corredor, para. Nossa, nem acredito que eu comprei esse quadro, eu queria tanto. Passa um dia, 2, 1 mês, 2, 3, 5 meses, você já passa pelo corredor direto, nem presta atenção mais que tem um quadro. As pessoas chegam na sua casa, você não apresenta mais o quadro, porque você entrou num estado de letargia visual. Acostumou. Quantos casais acostumados? Acostumado com a comida, acostumado com a roupa, acostumado com o cabelo, acostumado com tudo. Já não fala mais, querido, obrigada por você ser o provedor que você é uma bênção. Qual foi a última vez que você parabenizou seu marido por ser o líder que ele é? Porque nós somos prontos para aprontar os defeitos. Porque você não paga a conta, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo, você não lembra do dia dos namorados, você não faz isso. Mas qual foi a última vez que a gente lembrou do que faz? A gente para reclamar do que não faz, mas gasta pouquíssimo tempo para lembrar do que faz. Qual foi a última vez que você falou, obrigada por você ser o pai que você é? Que pai que você é? Obrigada por você ser o provedor, pela segurança que você traz ao nosso lar. Obrigada por você cozinhar tão bem. Obrigada por você ter aprendido a cozinhar por amor à nossa casa, à nossa família. Obrigada porque você lava a nossa roupa com todo carinho, a gente vai deitar na cama, tá cheirosa. Ah, mas isso é o óbvio. É o que o Wellington falou. O óbvio hoje tem que ser dito mais do que nunca. Porque a gente erra no óbvio. A gente peca no óbvio. Porque ninguém fala, porque já é óbvio. Mas é o óbvio que entra em letargia visual. E você sabe que o que eu estou falando é verdade. A gente se acostuma com a igreja, se acostuma com um bom louvor. Tem gente que só percebe que tem coisa boa na sua igreja quando vai lá fora e vê que está ruim. Aí fala, nossa, tem uma escola dominical legal, nossa, que louvor. Quando ouve um negócio ruim, e fala, nossa, correndo direto para a nossa igreja, ai, que louvor bom. Nossa, vou correndo que tem uma palavra. Nossa, vou correr que tem uma escola dominical. Nossa, tem um ar-condicionado. Eu fui lá quase morri num negócio que, nossa, calor. Então, às vezes, a gente só valoriza quando perde, mas não precisa ser assim. A gente tem que aprender a ter o coração grato. A não ser pronto para falar as coisas ruins, mas prontos para falar as coisas boas. Pequenos gestos, servir o café. Enviar uma mensagem carinhosa durante o dia. Né? Quando a gente tinha namorado. Eu não tinha celular na época do namoro, era ficha, né, orelhão. Sou um pouco mais antiga. Né? Ah, desliga você, Cidreca. Não, desliga você, Tânia. Desliga você, Cidreca. Desliga você, Tânia. E agora, como é que a gente faz, né? Eu não faço isso. Ele sabe disso, nem ele. Ó, traz o café, traz isso. Tá, pá, pi, pi, pi. Nossa, desligou? É ou não é assim, gente? Vocês sabem que é assim. Ou manda mensagem. Faz isso, Renata. Eu estava atendendo uma pessoa e o marido dela ligou. Quê? Você não pegou as crianças, não? Você é um incompetente, um irresponsável. Aí, pá, desligou na cara dele. Falta de respeito total. Na minha frente. Mesmo que ele tivesse errado. Isso é falta de respeito. Não se faz isso com ninguém, muito menos com o marido. Consegue entender isso? Mas se a gente é namorado, a gente não faz isso. Não, não faz não. Não, desliga você. Você ainda tá aí, amor? Tá? Tá dormindo com o telefone na mão. Tá, amor? Né, Davi e Karina? Há pouco tempo você já tá fazendo isso, né? Espero que continue. Tá ainda, amor? Tá? Tá? E tá aquele negócio lá, até descarregar o celular. Mas isso, se a gente fizesse no casamento, o que a gente faz quando a gente está namorando, nenhum casamento acabaria. Sabia? O problema é que tudo aquilo que é lindo, se não for cuidado,
fica inabitável. Ou não? Deixa aqui 1 mês, 2, 3, sem limpar, sem faxinar, banheiro sem limpar, cadeira sem limpar, ninguém vem faxinar, fechado, ninguém entra aqui, ninguém passa por aqui. Vocês estão achando tudo lindo? Vocês vão passar aqui e vão falar, eu não quero entrar nessa igreja. Eu não quero ficar aqui. Nossa, que pó, nossa, coisa horrorosa, nossa, porque tudo que é lindo, se não for cultivado, se não for cuidado, se torna inabitável. E assim é a nossa casa. É lindo. Vestido de noiva, as festas, o momento. Mas se você não cuidar, daqui uns dias, nem você quer ficar lá dentro. É inabitável. Então tem que cuidar. Tudo que é bom tem que ter manutenção. Você pode comprar um carro zero. Se você não fizer manutenção, daqui a pouco ele tem que ser jogado no lixo. Casa, sofá, cadeira. E com a gente não é diferente. A gente vai envelhecendo, né? A gente vai mudando hábitos. Ah, é porque eu amo fulano como no dia que eu conheci. Então você está com problema. Você está com um problema sério. Que se você ama uma pessoa aos 50 anos, como você amou aos 20, então você está com problema. Sério. Não tem como. Quanto andou o seu casamento até aqui? Aos 14 anos eu conheci o Sidraque. Hoje eu tenho 57 ponto, quase 58. Esse mês, fica a dica, tá? Vou fazer 58. Vamos preparando os presentes, né, Elisane? Já ganhei um presente top, né, Elisane? Se eu falar que eu amo o Sidraque hoje, como eu amava aos 14 anos, eu tô com um problema sério. Eu tô com um problema de falta de desenvolvimento mental, psíquico e tudo mais, porque eu já tô na menopausa, não tem como eu amar do mesmo jeito, gente. Ok? Então, o problema é que fala, como é que você consegue amar um homem só por 40 anos? Não, não é um homem só por 40 anos. É aprender a amar a versão do Sidraque a cada ano que passa. Ok? Estou amando um homem só. Aos 14 anos eu amava o que ele era aos 14 anos. Aos 57 eu amo o que ele é aos 57, o que ele se tornou, os cursos que ele fez, a capacidade que ele adquiriu, a maturidade, até os cabelos brancos, tudo. Aí não é amar a mesma pessoa por 40 anos. É aprender a amar aquela pessoa que você escolheu a cada versão que ela se apresenta para você. O problema é que as pessoas não estão dispostas a fazer isso. Elas querem amar a versão dos 14 anos. Né? Vitalidade, energia, não tem barriga, não fica gordo, não cai os negócios, não cai os peitos. Não tem como. Não é verdade isso? Né? É verdade ou não é, gente? Isso serve para todo mundo, né? E você não é mais a mesma mulher que eu casei, vê claro, que os filhos que você me deu, fez a barriga esticar, o peito cair. É desse momento. Então a gente precisa de ver e amar aquilo que a pessoa é, mas aquilo que ela se tornou também. E o que ela se tornou faz parte da história que a gente construiu. E isso deixa tudo muito mais lindo. Ou não? Não é? Então, eu gosto de ser clara, porque aí todo mundo vai embora sabendo o que eu quis dizer, né? A comunicação tem que ser clara. Então, vocês entenderam. Estamos juntos? Sim. Vamos lá, Clara. Palavra de afirmação, elogio, gratidão. Reflita. Vamos ler junto, bem forte? Mas... Tem um propósito ainda maior. Ah, então é um para o outro, mas agora tem ambos para Deus. Porque ele tem um propósito maior. Deus une propósitos. Deus não quer unir só você, para você ficar feliz. Não, Deus está muito mais preocupado com a sua santificação do que com a sua felicidade. Porque feliz você pode entrar no inferno. Agora, no céu, você só entra santo. Ou não? Então, mais do que te fazer feliz, o casamento é para te santificar. Porque senão o solteiro estava perdido, não ia ser feliz nunca. Agora, tem muita gente que vai... Baixa um pouquinho o volume para mim. Tem muita gente que vai morrer sem saber de alguns problemas que ele tem. Porque nunca teve com ninguém, então não sabe. Agora, o casamento é a lixa de Deus. Esse cônjuge que está do seu lado, ele é a lixa de Deus para você chegar santo no céu. Porque é lá no casamento que você mostra o melhor e o pior que você tem. Ou não? Não é? É lá. Então Deus vai nos lixando, vai nos lixando. E aí a gente entra santinho no céu. Olha que maravilha.
Então, você quer ser feliz? Talvez é melhor você ficar solteiro. Mas você quer ser santo? Casa rápido. Santidade, o casamento vai nos amansando. Né? Você quer gritar, quer falar. Eu tenho uma personalidade super forte. Aí casa com uma pessoa com uma personalidade super calma. Difícil isso, né? Vamos para agora. Freia, freia, freia. O que eu quero para hoje? Não, depois de amanhã, semana que vem, o ano que vem. E vice-versa. Aí Deus vai nos lixando. Aí traz as heranças familiares. Eu levo a minha, traz a dele. Não, isso aqui tem que ser assim. Por quê? Porque minha mãe disse, meu pai disse. É a lixa de Deus. Aí Deus vai lá lixando. Vai, passa. Tira mais um pouco, tira mais um pouco. Então, Deus está muito mais interessado na nossa santificação do que na nossa felicidade. Então, aproveita o casamento, que é um bom instrumento de Deus para santificar a minha e a sua vida. Você acredita nisso? Amém. Pode passar, Clara. Vamos lá. Este é um mistério profundo. Acho que será que já explicou isso aqui, né? Refiro-me a Cristo e à igreja. O casamento reflete a relação de Cristo com a sua noiva, que é a fidelidade e o amor sacrificial. Então, ambos para Deus. Vamos lá. Pode continuar. Onde 2 ou 3 estiverem ainda do meu nome, ali estarei. Oração em casa fortalece a fé e a intimidade. Devocional em conjunto. Ler a Bíblia, compartilhar e aprendizado. Então, dicas para uma vida espiritual conjunta no lar. Então, se é ambos para Deus, então agora nós vamos nos juntar para glorificar a Deus e para usar que Deus nos deu para fortalecer a nossa casa, o nosso casamento e a nossa vida conjugal. Então, orar em casa. Tem gente que nunca ora em casa e tem gente que nunca ora junto. Por quê? Porque eu tenho vergonha. Mas vergonha de quê? Vergonha de falar com Deus perto do cônjuge? Vergonha de orar em voz alta? Tânia, mas eu já faço meu devocional. Sim, claro, aí. O seu devocional, a sua prática devocional com Deus, você e Deus, é um momento seu para você falar das suas coisas, para você falar das suas mazelas e talvez até falar do cônjuge. Mas aí você está falando só com Deus, está tudo bem. Você não pode falar perto dele, ele vai ficar nervoso. Ou ela vai ficar nervosa. Ah, Senhor, aquele marido, dá um jeito nele. Então você tem que orar sozinho. Mas a oração conjunta é sobre o lar, sobre a família, sobre os projetos que você tem. Então a Bíblia diz que, né, se 2 concordarem em oração aqui na terra, será concordar no céu e está falando sobre a igreja, eu orar com o irmão. Imagina o que seria o ministério de uma só carne, eu com o meu cônjuge. Isso é forte demais. É uma oração de concordância e, bom, eu acho que inevitavelmente os 2 estarão no mesmo coração. Eu acho, né? Senhor, queremos que nossos filhos sejam bênçãos. Amém. Eu acho que aquele amém é de verdade. Queremos comprar uma casa. Amém. Queremos, né? Então, orar juntos. Ler a Bíblia junto. Tem casa que nunca fez um culto doméstico. Se perguntar ao filho o que é um culto doméstico, ele não sabe dizer. O que é isso? Deixa a responsabilidade toda para a igreja, para o pastor, para a escola, para o professor de ABD. Não. A nossa responsabilidade não é essa, de educar, de ensinar a Bíblia. A gente trabalha junto, em parceria, mas a educação ela tem que vir de casa, principalmente pelo exemplo, pelo testemunho. Então, quando foi que você pediu para desligar tudo e fazer um culto doméstico? Quando foi que você fiscalizou o que seus filhos estão vendo, assistindo, né? Vendo na internet, não é verdade? Quando foi que você viu, separou tudo? Quando foi que você, né, sentou e estabeleceu tal dia da semana será o nosso culto em família? Então, isso é ambos para Deus. É quando os 2 se juntam para construir algo, né, espiritual junto. Né? Minha casa será uma casa de bênção, é exatamente isso. Né? Como é que eu vou transformar minha casa num pedaço do céu? Não é verdade? Pode passar, Clara, por favor. Exemplo prático. Como é que eu faço isso? Não comece com 1 hora, não que você fazer. Nossa, a partir de hoje estou 1 hora. Se você falar 1 hora, você não vai fazer nem 5 minutos. Então começa do pouco para o muito. Né? Eu estava aconselhando uma pessoa, falou, eu nunca li a Bíblia, eu queria ler a Bíblia toda. Agora eu vou fazer um compromisso. Todo dia eu vou ler 5 capítulos. Eu falei, não faz isso não. Você já viu o pastor desestimular a ler a Bíblia? Eu falei, não faz isso, não lê não. Não lê não. Que isso, pastora? Eu falei, não, lê 1. Mas se ela não quer que eu leia a Bíblia, eu falei, é o contrário, porque eu quero que eu estou você ler 1, que você falou 5, você não vai ler, e aí você acha que não cumpriu o propósito, vai parar. Lê 1. 1 por dia. Só 1. Mas só 1, lê 1. Lê 1 por dia. Se for grande, lê a metade. Você criar o hábito. Você está com quase 50 anos, nunca leu a Bíblia e nasceu no Evangelho, então você não gosta de ler a Bíblia. Então, lê 1 por dia.
E aí ela falou, estou começando a me disciplinar. Eu falei, pois é, se você fala que ela ia fazer um propósito com Deus de ler 5 capítulos por dia, não ia ler, queridos. Até para conciliar, tem que ter sabedoria. Não ia ler. Então, não começa. Reserve 10 minutos. 10. Começa com 10. Para orar junto com o seu cônjuge, para orar junto, antes de dormir. Porque às vezes um acorda cedo, acorda tarde. Um vai para o trabalho 5 horas, outro vai para o trabalho 8. Um chega às 7, outro chega às 10. Então, na hora de dormir, tem que dormir junto. Então, reserve para dormir. Antes de dormir, vamos orar e vamos ler a Bíblia junto. Aí é uma forma, né? Agradecer pelo dia, apresentar os desafios do outro dia. É uma forma de você começar a praticar ambos para Deus, ok? Pode passar, Clara. Qual é a missão do casal? Quem pode ler para mim Deuteronômio 6, 6 e 7? Bem rapidinho para a gente adiantar. Deuteronômio 6, 6 e 7. Qual é a missão? Está bem explicadinho aí, né? Vamos? 6 e 7. Todas essas palavras que hoje ordeno estejam no seu coração. Só um pouquinho. Olha, presta atenção o que Moisés escreveu aí. Todas essas palavras que eu te ordeno, primeiro, antes de você ensinar para o teu filho, antes de você ensinar para a sua casa, tem que estar onde? Primeiro no coração dos pais. Primeiro tem que estar no seu coração, senão vai ser só palavra vazia. E palavra vazia, sem exemplo e testemunho, não serve para nada. Ok? Primeiro, vai lá, Ariane. Ensine-as com persistência. Ensine com persistência, de manhã e de tarde, todo dia, sem parar. Mais o quê? Aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa. Você está ali sentado, né? Informalmente. Aqui está falando informalmente. Está sentado, né? Está comendo qualquer coisa, né? Um dia eu cheguei da escola com o Valdir, eu fiquei com ele, né? Durante muito tempo. E aí ele chegou e ele estava fazendo tarefa de casa e com um copo de Toddy. Aí eu falei, Valdir, essa letra tá feia. Apaga e faz direito. Não tem problema, tia Nani não liga. Eu falei, não tem a ver com tia Nani. Tem que a ver com a glória de Deus. O que tem a ver a glória de Deus? Eu falei, tem a ver que a Bíblia diz que quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Onde está escrito isso? Sempre ele foi tupetudo. Aí eu abri a Bíblia e li. Aí ele falou assim, então esse Toddy que eu tô bebendo é para a glória de Deus? Eu falei, exatamente. Que bom que você é esperto. Esse Toddy é para a glória de Deus e fazer também a letra bonita é para a glória de Deus. Ele falou, nunca soube disso, ele está sabendo agora. Tudo é para a glória de Deus, não tem a ver com a tia Nani. Não tem a ver comigo, tem a ver, a Bíblia diz, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Aí ele falou, não sabia que Deus estava preocupado com a minha letra. Eu falei, mas Deus está. Deus está preocupado com a sua letra, Deus está preocupado com o Toddy que você está tomando. Eu não parei para sentar e falar, senta aqui, vamos ter um estudo bíblico. É isso que a Bíblia está dizendo. Informalmente, aproveita as situações e ensina para o teu filho a palavra de Deus. É isso, ok? Mais o que, Ariane? Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho. Informalmente também, está andando, viu uma situação que você pode incluir a palavra de Deus, ensina. Não é sermão, vamos estar aqui, meia hora de culto, vamos ler primeiro, né, o Salmo 119, depois vamos cantar um harpa, não é isso. Ele está falando de como você faz isso informalmente, mais o quê? Quando se deitar. Quando deitar também. Então agora já é intencional, vamos criar um horário para falar com ele, para deitar. E por que deitar? Porque a ciência já provou que tudo que você absorve, ouve ou vê quando deita, vai mover o seu dia no outro dia. Fica armazenado. Olha só como a Bíblia Chique já sabia de tudo isso. Eles estão atrasados, né? Mais o quê? E quando se levantar. Então quando se levantar também. E mais o quê? Amarre-as como sinal nas mãos. Isso. Prendas na testa. Prenda na testa, quer dizer, fica num lugar bem visível para não esquecer. Tu tá falando, você tem que ensinar. Alguma tradução fala, inculca, quer dizer, coloca dentro da cabeça dela. Inculca, para que ela nunca mais venha esquecer. Então, primeiro tem que estar dentro do meu coração, né? Acabou o versículo, Ariane? Escreva-as nas patentes das portas da sua casa, nos seus portões. Então, onde a criança se virar, hoje seria, vai no guarda-roupa, tá lá.
Escondi a tua palavra no meu coração. Vai na geladeira, está lá. Entende? E ele vai ser contagiado pela palavra de Deus, informalmente e formalmente. É isso que a Bíblia está dizendo. Quantos de nós fazemos isso, né? Eu tive a oportunidade de fazer muito com o Valdinho, graças a Deus. E ele ama a palavra de Deus. Como você, que é pai e mãe, tem ensinado o seu filho. E como que eles estão crescendo. Olha que coisa linda, a gente vê as crianças cantando, tocando, fazendo as coisas. Por quê? Porque elas são ensinadas, né? Servir na igreja e na comunidade como equipe é outra prática, outra missão do casal, ambos para Deus. Servir na igreja ou na comunidade como equipe. Que coisa linda, eu em minha casa servindo ao Senhor. Que coisa linda quando chega o pai, a mãe, os filhos e todo mundo tem uma função na casa de Deus. Que coisa linda. Que coisa triste é quando o marido anda sozinho ou quando a mulher anda sozinha, sabe, viúvo de marido vivo. É triste isso. O viúvo é viúvo, morreu, enterrou, mas se está vivo, não pode, não precisa viver assim. Então, os dois estão na casa de Deus, os dois servem, um canta, outro toca, outro trabalha no ministério infantil, outro trabalha na cantina, outro trabalha no diaconato, outro trabalha com as crianças, outro trabalha com os jovens, não importa, mas todos os dois, né, ou toda a família está servindo ao Senhor. É ambos para Deus. Deus criou um para o outro. E é lindo, né? O pessoal fala muito isso, Deus une propósito, Deus une propósito. Que lindo. E eu acredito nisso. Mas está unindo para quê? Ué, uniu para quê? Se eu nem vejo, só vejo o propósito de um, não vejo o propósito de outro. Então, Deus, ele junta para as coisas funcionarem. Não é verdade? Então, a família toda servindo a Deus. Toda a família servindo junto ao Senhor. Mas o quê? Ser testemunho para vizinhos e colegas de trabalho. É ambos para Deus. A sua família tem que ser um espelhamento do caráter de Cristo na sociedade. As pessoas, quando você sair com a Bíblia na mão, não vão ficar admiradas. Nossa, eles são crentes. Nossa, eles fazem um barulho ali. Nossa, uma confusão, uma gritaiada. Eles são crentes. Ou, né? Nossa, por isso que é diferente a casa deles. Olha só. Ah lá, eles são crentes. Agora que eu descobri. Então, ambos para Deus. As pessoas têm que ver a sua família gerando fruto, frutificando onde ela está. Isso que é ambos para Deus, né? Trabalhar junto, é glorificar Deus, é ser um espelho para os vizinhos, ser um espelho para o amigo de trabalho. Mas o que acontece na maioria das vezes é eu lá no meu trabalho me unir com os ímpios e falar mal do casamento. Me unir com os ímpios e expor meu marido ou expor minha esposa. Falar mal, falar, em casa mesmo não. E é uma miséria que eu já fiz, mas você está indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus arquitetou, projetou o casamento. Como é que eu posso falar que não presta? Não é verdade? Se foi Deus que arquitetou. Então, ele fez para dar certo, mas nós que somos edificadores. Não é verdade? Pode passar, por favor, Clara. Ilustração. Um lar que exala Cristo é como um farol. Ilumina o caminho para outros que buscam esperança. As pessoas vão seguindo e vão querendo ser diferente, porque olha para a sua família. Não é que a sua família vai ser perfeita. Não existe nenhuma família perfeita. Não existe. Por quê? Porque são formadas por pessoas imperfeitas. Mas ela pode ser feliz, ela pode ser saudável, ela pode ser estruturada, ela pode ser luzeiro nesse mundo em trevas, ela pode sim. Se ela tiver Deus como fundamento, ela pode sim. Ok? Pode passar, por favor. Como é que eu posso fazer para fortalecer a minha aliança? Você sabe que casamento não é um contrato, né? A gente assina documento, a gente vai ao cartório, mas não é um contrato. Um contrato, ele pode ser desfeito. Tem uma cláusula no contrato que diz, caso uma das partes não cumpra o que foi falado, ela pode desfazer. Pode quebrar o contrato. Mas casamento, não. O exemplo de aliança é o que Jesus falou, mesmo quando vocês são infiéis, eu permaneço fiel. Ele é o exemplo de aliança. Mesmo se o outro for infiel, eu permaneço fiel. Então, a aliança, biblicamente, ela é inquebrável. Eu nunca vi Deus quebrar uma aliança com alguém. Eu não consigo perceber Deus quebrando a aliança que ele faz com os seus filhos. Deus falou, não quero, a partir de hoje eu não quero mais ser casado com você, eu quero me divorciar de você. Então, esse é o nosso exemplo, esse é o nosso modelo. Esse é o modelo que a igreja precisa de enxergar e levar a sério. Com todos os sons, com todas as vozes que a gente ouve. Essa é a voz que tem que gritar mais alto, né, aos nossos corações. Nós não podemos achar que é normal, nós não podemos normatizar o que o mundo está normatizando. Não podemos. Tá? Mas, Tânia, né, é normal, Tânia, né? Agora já é assim mesmo. Então, se eu fizer diferente, vão achar que eu sou cafona, quadrado.
Eu não posso normatizar o que o mundo normatiza. Nós somos diferentes, nós somos luz e somos sal da terra, ok? Pode ir. Primeiro deles. Vamos ler junto? Primeiro princípio, qual é? Priorizar Deus acima de tudo. Quando ele ocupa o centro, o amor do casal é fortalecido. Concordam? Sim. Se alguém não concorda ou tem alguma dúvida, é só perguntar. É claro, quando Deus ocupa o meu lugar, o que eu vou fazer? Eu vou conferir o que Deus pensa. Eu vou tomar uma decisão. O que Deus pensa sobre isso? Né? Aí, em cima do que Deus pensa, Deus vai honrar, queridos, muito a nossa fidelidade. Nem tudo que nós fazemos como cristãos é porque nós queremos. Vocês sabem disso. Tem coisa que a gente não quer. Mas por que a gente faz? Porque a gente ama Deus acima de todas as coisas. Você vai dizer para mim que tudo que você faz, você quer fazer? Não. Às vezes você não quer fazer. Mas quando você lembra de quem é Cristo, morreu por você, o preço que ele pagou, o que ele significa na sua vida, o que ele fala, o que ele pensa a respeito disso, aí você muda de ideia. Então, é isso. Quando eu priorizo, aí o meu amor é fortalecido, que eu começo a entender que quem falou, ama a tua esposa, não foi a minha esposa que escreveu aquilo. Ela não está legislando em causa própria, não foi ela. Quem escreveu foi o Senhor. Não foi Paulo, mas foi Deus através de Paulo. Quando eu entendo quem foi que escreveu, eu faço por amor aquele que mandou fazer. E isso muda tudo. Mas minha esposa não está merecendo. Mas não tem a ver com ela. Tem a ver com quem escreveu. Será que quem escreveu está merecendo? Tá, então eu tenho que cumprir. Mas meu marido não está merecendo. Mas não tem a ver com ele. Tem a ver com você e tem a ver com aquele que escreveu, que foi Jesus. Então a gente precisa de entender o que a Bíblia diz e sermos cristãos diferentes, né? Agora, só os homens. 2. Vai, homens. Perdão não é uma coisa fácil de se fazer. Ok? Não é. Uns têm mais facilidade de perdoar e outros menos. Isso tem a ver com a personalidade. Tem pessoas que guardam, né? Ficam emburradas, guardam ressentimentos. E tem pessoas que esquecem rápido. Isso é um padrão de personalidade. Mas, em geral, não é fácil perdoar. Por quê? Porque eu tenho que abrir mão, eu tenho que perder. Eu tenho que abrir mão dos meus direitos para poder deixar o outro livre do castigo, da punição. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu costumo dizer que o perdão ele tem 3 fases muito importantes. E a proposta da Bíblia é que todas as 3 fases sejam seguidas. Essa é a proposta da Bíblia. Mas, às vezes, não acontece. A primeira delas é a decisão. Para perdoar, eu tenho que decidir. Porque o Senhor falou, perdoai-vos mutuamente. Perdoai-vos uns aos outros. Perdoai uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. E não tem um lugar onde a gente mais precisa de aprender a perdoar do que o casamento. Porque existem situações que o marido ou a esposa fala com a gente porque quis falar e machuca. E existem situações que ela fala e que ele fala e também não quis falar e machuca do mesmo jeito. Porque às vezes a pessoa não quer falar. E às vezes ela fala e na cabeça dela ela não falou nada demais. Porque tem gente que fala assim, nossa, geralmente os coléricos são chamados de grosso. Né? É grosso, é rude. Mas na cabeça do colérico ele não é. Ele só é direto. Ele não faz curva. Ele fala, que isso, para de bobeira, levanta, né? Vamos direito, vamos rápido. O colérico, até para dizer eu te amo, é firme. Não sabe falar, eu te amo. Não sabe falar assim. Eu te amo. Tá, eu também. Já tem outras personalidades que são mais leves, mais carinhosas, mais meigas no falar, então parece que está sendo menos grosseiro. Então, às vezes, no casamento a gente erra porque quer errar, e às vezes nem sabe que está errando, só a forma de falar já agride. Então, o casamento é um lugar que a gente tem que perdoar muito, perdoar o filho, perdoar o marido, perdoar a esposa, perdoar a sogra, perdoar o sogro, genro, né? E a primeira fase do perdão é a decisão. Eu decido perdoar, por quê? Porque eu entendo o evangelho. Eu decido. E essa fase não tem a ver, Diana, com você querer ou não, ou com o outro querer, não tem a ver com o outro querer ou não. Tem a ver com você querer. Eu decido. Talvez a pessoa que me ofendeu nem sabe que eu já perdoei ela, tem tempo. Mas tem a ver com uma decisão. Essa é a primeira fase. Então, eu decido, perdoo, e acerto com Deus, e acerto. A segunda fase é a reconciliação.
É quando o ofensor descobre ou entende que errou contra você. E aí ele vem até você e fala, Lutero, sinceramente, desculpa, aquele dia eu falei isso e isso com você, eu não deveria ter falado. Aí começa a acontecer, as barreiras começam a cair, porque o outro reconheceu, já até tinha perdoado, mas o outro reconheceu e veio. Então, quando ele reconhece, começa uma reaproximação, que é a reconciliação. Porque o outro reconheceu e as barreiras começam a cair. E aí, a próxima, que é a última, é a restauração. O que é restauração? É quando eu olho para a vida do Lutero, que veio e conversou comigo, pediu perdão, e eu começar a observar nele se tem fruto ou não de arrependimento. Será que ele mudou mesmo? Quanto mais eu vejo o fruto de arrependimento, mais vai restaurando e pode se tornar melhor do que antes. Porque a restauração não é para tornar como antes, porque antes foi ruim. Agora tem que tornar um relacionamento redimido. Aí vai ser bom. Redimido em Cristo. Tânia, todos os relacionamentos acontece isso? A proposta de Deus é que sim. Mas às vezes não, porque aí já depende do outro. A reconciliação depende do outro, a restauração depende do outro. No caso de José, houve perdão, reconciliação e restauração. Ele chamou para morar junto. No caso de Esaú e Jacó, eles só foram até metade. Houve perdão, houve reconciliação, porque os dois se abraçam, choram, mas na hora de morar junto, Esaú até chama, Jacó fala, vai que depois eu vou. Nunca mais apareceu. Não houve reconciliação. Não houve restauração, não. Não houve restauração, houve reconciliação. Então, o propósito de Deus é que você chegue até a restauração, para a gente chegar ao céu, que é assim que Deus faz para a gente. Ele nos restaura. Mas depende do outro. A reconciliação e a restauração depende do outro também. Deus, ele não precisa de saber, esperar 10 anos para ver se eu tive comportamentos, mudanças no meu comportamento, porque ele é onisciente, ele sabe. Agora, eu preciso de ver se o outro teve frutos de mudanças, frutos de arrependimento. E quanto mais eu vou vendo esses frutos de mudança, mais vai sendo restaurado. E eu já vi tantos casamentos, tantos relacionamentos serem restaurados e tornarem melhor que antes, porque agora é um relacionamento redimido em Cristo Jesus. Pela cruz. É essa a proposta de Deus, que você perdoe, que você reconcilie, que você restaure, que você deixe o passado onde ele deve ficar, que é lá no passado. Perdão, se eu quero restauração, se eu quero aproximação com Deus, se eu quero intimidade, eu preciso de exercer o perdão na minha vida. É algo extraordinário na vida do crente. Agora só as mulheres, o 3. Comunicação constante, conversar sem acusações, ouvir com empatia. Conversa quando a acusação não é conversa. Tá bom, eu vou ouvir, mas você sabe que você errou muito naquele momento, não sabe? Então você já começou com confusão. Tá, eu vou até te perdoar, mas eu estava com a razão, eu estava. Então você já perdeu a guerra ali. A conversa, ela tem que ser sem discussão, sem acusação. Ouça e fale. E quando passar, você fale sobre o que gostou e o que não gostou, mas sem acusar no momento da conversa. Naquele momento a pessoa não está pronta para ouvir. Então, a maioria das conversas acaba em discussão. A discussão, gente, não é para um ganhar, outro perder, não. É para ajustar. É para melhorar. É para cair barreiras. É para melhorar a comunicação. Empatia é se colocar no lugar do outro. É entender que o que o outro está falando, para você não faz sentido nenhuma, para ele faz. Se você ama ele ou ela, então vai fazer para você também. Tem gente que não liga nem um pouco se vai ganhar no aniversário presente ou não. Não liga, porque para ele isso não faz muito sentido. Não foi acostumado assim. Mas tem gente que se não ganhar um presente que seja de R$5, cai o mundo. Sem empatia, entender como que o outro funciona. Tem gente que você lava a louça toda para ele e fala, não, essa fulana não me ama. Eu como não amo? Lavei a louça toda para você. Mas para ele, lavar a louça é um sinal de amor, mas para o outro não. Você só lavou o que você sujou também, está todo mundo na mesma casa. Ok? Então, entender como que o outro funciona, para que o outro se sinta amado. O outro se sente amado se servindo um café, então serve um café para ele. O outro se sente amado quando você fica do lado, assistindo o jogo do Botafogo, então fica ali assistindo. Você entende? Ver como que o outro funciona, para que vocês possam ter conexão. Mas para isso tem que ter comunicação. Para isso tem que ter conversa sem acusação. Só os homens, 4. Intimidade emocional e espiritual. Momento a 2, sem celular, para conversar e orar. Ah, esse sem celular está sendo um problema sério. Meu Deus, momento a 2, sem celular para conversar, para orar. Deixa o celular um pouco.
Come sem celular. Vamos sair para jantar em família? Vão. Que família? Todo mundo na mesa com o celular. Está em família? Está na mesa comendo? Está no sofá assistindo alguma coisa? Não tem tempo de qualidade porque não larga o celular, né? Não tira um tempo sozinho, não conversam, não olham no olho. Então, como é que vai ter intimidade? Né? Nós estamos vivendo uma crise, a crise da intimidade, porque as pessoas estão distantes demais uma da outra, não para mais para olhar no olho do outro, né? Mulheres, 5. Pois é. Mas se vocês já começam brigando entre vocês, como é que Deus vai entrar nessa briga? Ele vai ficar do lado de quem? Ele vai falar, entra num acordo. Como vocês entraram no acordo, eu começo a trabalhar. Porque ele vai ficar do lado de quem? Né, Donizete? Donizete quer uma coisa, tem uma que é outra. Donizete quer uma coisa, tem uma que é outra. Aí Deus fala assim, então eu vou me retirar. A hora que vocês resolverem, aí vocês oram junto, entram num acordo, e aí eu vou trabalhar. Porque Deus não tem privilégio, vai ficar do lado de quem? Então converse, fala, Senhor, nós queremos a tua vontade. Senhor, nós vamos comprar um carro. Senhor, nós vamos fazer isso. Senhor, nós vamos fazer aquilo. Qual é a tua vontade? Sinaliza, mostra pra gente. Mas se vocês vamos olhar um carro, um que é preto, outro que é branco, o senhor fala, primeiro entra no acordo, não tem como trabalhar. Entra no acordo primeiro, depois começa a morar junto. Né? Ah, eu quero comprar um móvel. Não, esse não. Não, esse não. Aí o senhor fala, não tem como eu trabalhar. Vocês não estão em acordo? Entra no acordo primeiro se vai ser grande ou pequeno, se vai ser espaçoso ou não, se a cor vai ser cinza ou... Entra no acordo e depois ora a mim. Então, tem coisas que não estão acontecendo na sua casa porque não tem acordo entre vocês. E o acordo não diz respeito aos filhos, diz respeito ao casal. Os filhos podem participar? Podem. Eles podem opinar? Podem, mas existe um limite. O acordo é entre você, marido e mulher. Não tem a ver com os filhos. Os filhos passam e vão. Vocês ficam. Aprenda a entender que a prioridade do casamento é Deus e o cônjuge. O filho vem depois. Muito depois. Ele tem em terceiro lugar. E tem casal que não aprendeu isso ainda. É eu, o meu cônjuge, e depois o meu filho. Ele vai ser ouvido, ele vai ser educado, mas ele vai saber. Meu filho, eu amo muito você. Mas primeiro é Deus, depois o seu pai. Primeiro é Deus, depois a sua mãe. Você um dia vai se apaixonar por alguém e se precisar de ir para o outro lado do oceano, ele vai e deixa você aqui. Mas o seu cônjuge vai ficar ali segurando a sua mão até envelhecer. Essa é a proposta de Deus. Então, a gente precisa de aprender isso. São princípios. Você, meu filho não concordou, a gente não pode bater o martelo. Seu filho não concordou? Não, é você e seu cônjuge. O seu filho tem que entender que existe uma liderança na sua casa. Se alguém que perguntar, eu lembro que os únicos exemplos que eu tenho é de Valdir, porque eu não tive filho. Ele tinha uns 3 anos, mais ou menos. Thelma foi embora, eu ia contar para... E aí, a Thelma comprou um tênis para ele, aquele tênis que você vai andando e tem luzinha. E ele adorava, queria muito andar com aquele tênis. Aí Thelma comprou e falou assim, você só vai com ele domingo para a igreja. E isso era uma quarta-feira, ela falou domingo. E ele doido para colocar o tênis. Aí Isaac estava de folga e Thelma trabalhando, e era um culto de quinta. Aí ele falou, pai, mamãe não está aqui, deixa eu ir com o tênis. Olha só, criança de 3 anos sem malícia. Aí o pai dele falou assim, você sabe que não. Sua mãe falou, não, vai dar ruim. Não, mas ela falou, mas ela não está aqui, você fala que você deixou. Ele falou, não, domingo. Eu acho um castigo, né, tadinho? Mas que eu saio da loja já calçado com sapato novo, gente. Ele me puxou. Então, aí ele foi tão astuto, criança tem uma malícia, a criança nasce sem pecado que nada. Ele falou, pai, você não falou para mim que você é o líder dessa casa? Desse jeito. Desse jeito. Aí Isaac falou, Tânia, eu não sei, é o Espírito Santo de Deus mesmo que ajuda a gente. Porque eu não sei. Eu falei, eu sei que você não é tão inteligente para ter uma resposta dela. Ele correu. Ele falou assim, dizia que por um momento ele parou e falou, e agora, como é que eu saio dessa? Eu falei que eu sou um líder dessa casa. Aí ele falou que respirou e pensou, meu Deus, o que eu vou falar para esse garoto? Que eu não posso deixar de ser o líder. Mas também posso passar por cima da mãe dele. Diz ele que parou um pouquinho e falou assim, é verdade, estufou o peito, falou, é verdade. E como líder dessa casa, eu decido que a sua mãe tem razão e vai ser no dia que ela determinou. Cadê o Isaac? É isso aí. E aí ele acabou. Daquele dia em diante, nunca mais ele apelou para um para outro, porque ele sabia que a casa tinha uma liderança. A casa tinha uma liderança. 3 anos. Então, é isso. Será que a sua casa, o seu filho sabe quem é a liderança?
Ou se você perguntar para ele, ele fala assim, não sei, porque eu falo, posso ir na casa de fulano? Fala com sua mãe. Aí eu vou para a mãe e falo, fala com seu pai. Aí meu pai fala com sua mãe. Fica igual bate e volta. Não tem isso não. Ou combina, nós dois vamos para o quarto, vamos decidir, damos a resposta junto. Ou combina, o que um falar está decidido e não vem para mim para questionar. Acabou. Por isso que um monte de jovem adolescente não tem ideia o que seja a liderança. Estão no trabalho e perdem seus empregos. Bate de frente com a autoridade, porque não tem ideia do que é autoridade. Porque na casa não tem. Todo mundo grita com todo mundo. Então a gente tem que aprender. Deus não nos trouxe aqui à toa. Ele trouxe para ensinar você alguns princípios, ensinar a mim também. Então, unidade na tomada de decisão. Buscar a direção de Deus, ok? Pode passar, Clara, por favor. Clara, coitada, ela é babá, ela é projetista, tudo, né? Dica prática. Vamos ler todos juntos, para não esquecer nunca mais. Vamos lá? Estabeleçam um dia no mês para o encontro de alinhamento. Revisem metas familiares. Orem juntos e reforcem. A pergunta que não quer calar. Quando é o dia de alinhamento na sua casa? Qual é o dia do mês para sentar e fazer alinhamento? Ah, se eu fizesse uma pesquisa aqui, eu tenho certeza que 95% ia dar que eu nunca fiz isso na minha vida. Eu sei. E é por isso que esse seminário está acontecendo. Porque as coisas não precisam de continuar como estão. Mas Deus está te dando a oportunidade de melhorar. Dia de alinhamento, todo último dia do mês, vamos sentar, ou todo primeiro dia, ou uma vez por semana, ou de 15 dias, vamos sentar e vamos alinhar. Fulano, como é que tá? Como é que você está na escola? Tem que melhorar isso e isso. Você, como é que tá? Amor, está precisando de quê? O que gastou mais? O que gastou menos? Em que nós vamos investir? Amor, temos que melhorar o que na igreja? Você está gostando da sua vida espiritual, amor? Você, como líder, vai chegar para a sua esposa, você está gostando? Não, o que eu posso fazer para melhorar? Eu sou o líder dessa casa, o que eu posso fazer? Mas eu também tenho dificuldade, amor. Você, como meu auxiliador, o que você pode fazer? Filhos, você está gostando da sua vida espiritual? Filhos, você tem horário, meu filho? Você tem jejuado? Você tem experiência com Deus? Alinhamento. Alinhamento. Mas a gente vai empurrando com a barriga, vai empurrando. Tem que sentar para fazer alinhamento. Tudo sem planejamento dá ruim. Você não sabe o que entra, não sabe o que gasta, vai dar problema no caixa. Alinha a sua vida espiritual. Querido, você acha que a gente está tendo um dia de descanso? Não estamos. Então temos que ter. Querido, você está satisfeito com o nosso casamento, como ele está indo? Não estou. Então vamos mudar o quê? Alinhamento. Mas tem gente que só faz isso quando... Não é quando o leite está fervendo, é quando ele entorna. Aí suja tudo. Para quê? Começou a ferver, faz. Não consegue fazer sozinho, busca ajuda. Deus colocou homens e mulheres na casa dele para te ajudar. Para encaminhar você. Você não precisa de caminhar sozinho. Você não precisa saber tudo. Mas Deus deu uns para isso, outros para aquilo. Para quê? Para que haja edificação do corpo de Cristo. Então, se você quer ser edificado, fale. Abre a boca, peça ajuda. Estabeleça um dia no mês para encontro de alinhamento com a família. Se é só você e o casal, se é só você e o cônjuge, só vocês dois. Mas se tem filho, tem que entrar todo mundo no alinhamento. Meu filho está fazendo faculdade? Você vai fazer uma faculdade? Quando? Você quer fazer faculdade de quê? Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro. Filho, você entendeu, filho, que o dinheiro não pode ser o propósito principal, filho? Você está entendendo para onde você está indo? Alinhamento. Mas a gente não conversa, a gente não alinha, a gente vai deixando as coisas irem. E como é que Deus vai agir em algo que não está alinhado, que não está acordado, que não tem sincronismo, que não tem, sabe, visão, meta, proposta, não é intencional. Consegue entender isso? Estou sendo clara? Amém. Vamos lá, Clara. Estou sendo clara, Clara? Conclusão. A gente preparou 2 palestras, a gente é muito otimista, né? Achou que teria tempo para tanta coisa. Vamos preparar, vamos dar na outra vez. Casamento é muito mais que estar junto. Muito mais. Tem gente que está junto, mas é colega de quarto, mora junto, aluga apartamento junto. E nem é casamento. É ser um para o outro. Como? No cuidado. Eu cuido do Sidraque cuida de mim. Se eu estiver bem, ele tem que estar bem. Se ele estiver bem, eu tenho que estar bem. Eu tenho que saber quais são os propósitos dele e quais são os meus. Às vezes a gente tem propósitos muito diferentes. Mas eu vou ajudar no seu propósito. Se é o sonho dele chegar lá, eu vou ajudá-lo a chegar lá.
E eu tenho que ser a maior motivadora, ele tem que ser o meu maior motivador. Eu tenho que vibrar com as conquistas dele, ele tem que vibrar com as minhas conquistas. O que a gente vê é uma guerra de braço o tempo todo. Quem ganha, quem chega mais longe. Se a minha esposa ganha mais, eu fico nervoso. Não, é tudo para o reino, é tudo para a família, é tudo para o crescimento, é tudo para a edificação, é tudo nosso. E isso tem que ser usado para a glória de Deus, né? Mas o quê? É ser um para o outro. Já acabou até as baterias todas. No amor e no respeito, mas é acima de tudo viver ambos para... Os dois microfones. Deixando que ele seja o centro. Pode passar, Clara, por favor. Está acabando. Vamos ler juntos, bem forte? Se... Salmo. Essa palavra em vão, ela é muito forte, né? Não é forte? Você gosta de fazer alguma coisa que seja em vão? Eu não gosto. Mas eu falo, se você não colocar Deus como edificador, tudo que você fizer é em vão. Você vai queimar força, energia, bateria, e vai ser em vão. Então, o convite que eles dá que fazemos a você hoje. Que tal hoje reafirmar o nosso compromisso de colocar Cristo no centro do nosso lar. E se Ele conduzir, é impossível dar errado. Porque Ele vai dizer onde estamos errando. Obrigado. Ele vai dizer onde estamos errando e como podemos acertar. Ele vai dizer quais são os princípios que devem ser estabelecidos. É o que a gente cantou no início. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Tenho que calar. Às vezes eu tenho que calar a voz de tio, de pai, de internet, de tudo, e ouvir até a minha própria voz aqui dentro. E ouvir a voz de Deus. Como é que eu sei que é a voz de Deus? Só passar pelo filtro da palavra. Se na palavra, né, o que você está pensando, querendo fazer, Deus apoia na palavra, então você tem que ouvir essa voz. Que tal reafirmarmos o nosso compromisso de colocar Cristo no centro do nosso lar? Acabou, Clara? Não? Agora acabou. Que tal? Quem está disposto? Vamos orar junto? Disse daqui para mim quer orar. Você pode orar junto com o seu cônjuge. Se você está sem cônjuge, ora sozinho pelo seu cônjuge, pela sua família. Mas se você está com cônjuge, abraça ele agora, chega perto dele. E agora você vai orar por ele e ele vai orar por você. Você vai orar por ele e ele por você. Se você tem filho, ore também pelos filhos, para que Deus possa usar a concordância de vocês e abençoar a casa de vocês. Façam um propósito um com o outro. E esse propósito juntos para com Deus. Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro da minha casa. Eu preciso de um dia de alinhamento. Eu preciso mudar a decisão como líder. Eu preciso de mudar como Ézer. Eu não posso ser Ézer só no nome, eu tenho que ser Ézer na prática. Vamos orar ao Senhor. Amém, irmãos. Vamos estar clamando a Deus, né? Há uma luta muito grande com relação à família, né? Os dados aqui foram apresentados, a situação não está fácil, tanto ao seu redor mesmo, da sua família, você está vendo aí, talvez, né, na sua casa, nos seus filhos, seus irmãos. Glória a Deus. Alguns lares se desmoronando. É uma guerra espiritual. Nos ajuda, Jesus. Tem misericórdia, Deus. Misericórdia, Deus mesmo. Tem né? misericórdia, Faça um clamor nesse Deus. momento da sua casa. Senhor, nosso Deus, nós Abençoa a estamos nossa aqui, casa, Deus, Senhor. como casal. Abençoa Jesus. nosso Eu e casamento, Tânia, Senhor, Deus. queremos, ó Abençoa Deus, o colocar o Senhor Sidraque, no seus centro de projetos, nossas seu vidas, ó Pai. propósito, os Todos desejos do seu passos, ó Deus, coração, sejam guiados seja de acordo com a tua pelo Senhor, Pai vontade. querido. Nos Sua ajude, saúde Senhor, a física, entender, emocional, Senhor, o plano que o Senhor espiritual. tem para nós como casal, Jesus. Ó Deus, aonde o Senhor nos quer, como o Senhor nos quer, Pai querido, nos ajude, nos dê discernimento disso, Senhor. Ora pela Tânia, Jesus, por sua vida, pela sua saúde. Ora, Senhor, pelas propostas que ela tem, Senhor. Nós queremos colocar a nossa casa diante do Senhor, Pai querido. Abençoa cada lar neste momento, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós oramos agora, Senhor. Nós apresentamos o nosso lar, o nosso casamento, Senhor. Blinda o nosso casamento, proteja, Senhor. Ó Deus, nós aprendemos tanta coisa aqui hoje, Senhor. A validade do casamento, como o Senhor vê, Pai querido. O Senhor escolheu, Senhor, o casamento para refletir
uma relação maior que é de Cristo com a igreja, Senhor. Ó Deus, o casamento continuará lá na glória, não como um casal de homem e de mulher, mas um casamento diferente, um casamento de Cristo e a igreja, Senhor. Então nós somos casados realmente para a glória do teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que haja perdão, que haja amor, que haja comunicação, que haja sintonia, Senhor, que haja graça, traga graça em nosso casamento, graça, consagração, jejum. Ó Deus, que possamos trazer a prática do jejum, se envolver com tua obra, ganhar almas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome do Senhor. Nós oramos agora, Deus, pelas famílias que estão aqui, pelos filhos aqui representados, ó Deus. Abençoa, Pai, abençoa, em nome do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Dê um abraço agora aí, forte, né, no seu cônjuge. Miguel, aqui Você- para falar que a gente está feliz. Amém. Oh, Deus, Amém. obrigada, Jesus, por esse tempo. Você pode aplaudir o Senhor. Glória. Pode ficar de pé, vamos acabar já já. Obrigado aos irmãos que visitaram, que têm nos visitado. Deus abençoe vocês muito, tá bom? Muito mesmo. A igreja que está aqui, amanhã tem EBD normal ainda. E tem oração 8 horas da manhã. Pode dirigir a oração amanhã, pastor Wilson? Pode conduzir? 8 horas a oração amanhã. Amém. Miguel, por gentileza, vem cá, você e Tamara aqui na frente. Vamos finalizar. Nós, irmãos, eu e Tânia, a gente, na realidade, foi eles que fizeram, né? Nós só ajudamos e eu falei bem assim, pro Miguel e pra Tamara, eu falei, olha, vamos caminhar com vocês até o final, mas eu acho que não vai ser preciso caminhar até o final do ano. Eu acho que já tem quase condição de meio que só assim. Estão saindo muito bem, irmãos. Organizaram tudo, né? Organizaram tudo, chamando, contactando as pessoas, né? Conversando, fui deixando, eu falava assim, fala com fulano, dando algumas ideias para ele, e excelente, irmãos. Né? Né? Deus tem levantado esse casal aqui para ser um líder de casais, tá bom? Né? Miguel é um presbítero aqui na igreja, são pais de 4 filhos, né? 4 filhos. E eu não sei como eles fazem aqui para conseguir administrar tudo isso, né? A gente glorifica a Deus. Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Estamos juntos. Pastor Rogério, você faz a oração final aqui pra gente, agradecendo a Deus por esse tempo, né? Espero que os irmãos tenham sido abençoados. Vamos ter novas palestras como essa, né? Dia 19 de setembro vai ter outra, né? Com o Hélio, com Sheila. Aí vai ser paz. Vamos também agregar isso aqui a professor de escola dominical, e aí vai ter também um cunho educacional também, tá bom? Porque a Sheila, eles trabalham em escola, uma escola cristã, né? É uma escola cristã, uma escola evangélica, uma escola diferenciada, que algumas coisas ali não entram, tá bom? Por ser uma escola cristã. E a gente glorifica a Deus por isso. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Vamos orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Deus, muito obrigado pela vida dessa sagrada Natália. Deus, com muita maestria e muito temor e temor ao Senhor, vai nos orientar nessa noite. Deus, que cada palavra dita, que cada versículo lido, possa estar no nosso coração. Amém, Jesus. Que venha suscitar na nossa Amém, vida, amém, Pai. amém. Muito Todos obrigado, os Pai. dias, meu Pai, momento de mudar. Não é tarde para começar. Ó Deus, que nós possamos acordar diferentes. Ó Deus, que possamos lutar de fato contra o inimigo da nossa vida, que não é o nosso cônjuge, não É verdade, os Pai. nossos filhos, meu Pai. Ó Deus, então que possamos pegar essa riqueza que foi colocada aqui, meu Pai. Ó Deus, sabe, pelo Senhor, que nós possamos usar na nossa vida, no nosso sangue, do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Nas suas mãos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce e eterna consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos aqueles que amam e aguardam a santa e gloriosa vida do Senhor Jesus, e todos digam amém. Então, prega amanhã.